Muito bem, para mim é boa tarde ainda. Vamos para mais uma palestra no nosso canal Caliel Conrado, palestrante consciencial hoje, domingo, dia 26 de abril de 2026. O tema da nossa palestra de hoje é como suas crenças ou nossas crenças limitam a realidade que você percebe. Entenda por que você não acessa a verdade absoluta, apenas versões dela. Quem gosta da palestra, quem gostou da palestra, deixa um like, deixe seu comentário. Se você não segue o canal, siga para você ter acesso a muitos outros vídeos que estão disponíveis aqui no nosso canal sobre o autoconhecimento. E também, se quiserem, podem me seguir no Instagram, Caliel com C, _holístico. Sempre que posso, estou trazendo aqui uma palestra para vocês. Essa palestra é gravada dentro do grupo que eu tenho, Consciência Iluminada, e depois disso eu disponibilizo para vocês durante a semana. É sempre gravado aos domingos, tá bom? Então, muito grato pela presença de vocês. E eu estou seguindo esse modelo agora com slides. Eu acho que não tem necessidade da minha imagem aparecer. Quem não me conhece pode ver alguns vídeos anteriores que vocês vão ver aí minha cara. Vocês não estão perdendo muita coisa não. Mas enfim, vamos lá. Hoje o tema, a gente vai entender hoje, na verdade, sobre... Existe muita questão de a verdade, vamos buscar a verdade. Isso aqui não é verdade, isso aqui é ilusão. E a gente tem um entendimento, muitas vezes, limitado sobre o que é a verdade. A verdade, a minha é a certa, a sua é errada. Não, a minha verdade é a melhor, a sua não é. É a verdade das trevas, não é da luz. E existe muito jogo de dualidade dentro desse meio espiritualista e holístico, que, na verdade, isso distancia da compreensão real de que aquilo que nós entendemos como verdade absoluta não consegue se manifestar na sua totalidade aqui dentro desse nosso universo, dentro da Matrix, dentro da Sansara e principalmente nós que convivemos e habitamos aqui no planeta Terra. Nós não temos nenhum ser que aqui reside, ou que aqui já passou, consegue deter a verdade absoluta. Nem aqueles que nós chamamos de avatares, que vieram com a missão de romper o lacre da ilusão, nem eles conseguem trazer a totalidade absoluta no planeta. O que eu quero dizer com isso? Ao pessoal, nós temos muito ainda no nosso DNA, e isso foi programado, da gente ficar adorando seres espirituais, adorando mestres, adorando canalizadores, adorando terapeutas. Nós temos isso muito presente na nossa configuração do DNA, de sempre ficar adorando e interpretando que aquele ser ou aquela pessoa, por deter de um conhecimento a mais, é melhor do que eu ou mais especial do que eu, e não é. Então, muitos dos canalizadores e terapeutas e palestrantes que vocês admiram, coloquem uma coisa na cabeça de vocês: nenhum deles são detentores da verdade absoluta. Nem padre, nem pastor, nem pai de santo, nem budista, nem monge, nenhum. Nenhum. É o primeiro ponto que a gente tem que compreender para a gente começar a liberar esses lacres que estão nos prendendo e nos limitando a esse convencionalismo dual estúpido que a gente exerce no nosso dia a dia e há muitas décadas e até séculos, né? Então, assim, nenhum ser, aliás, todo esse universo em que nós estamos, ele não comporta a manifestação da verdade absoluta. Portanto, nenhum ser também é detentor da verdade absoluta. O que nós temos são versões da verdade. Eu interpreto uma parte da verdade absoluta e compartilho com vocês
através de minhas palestras. Fulano de tal, João, Maria, Pedro, eles conseguem acessar algum nível de informação e vão manifestar verdades relativas de uma verdade absoluta. Cada um está trazendo a versão de uma verdade de acordo com os seus filtros, de acordo com suas crenças. Sendo assim, não existe ninguém detentor ou detentora da verdade absoluta. O que esses, entre aspas, mestres, terapeutas, canalizadores, palestrantes, espiritualistas estão trazendo é um olhar deles sobre uma verdade maior. Só que nós somos mentes limitadas e criaturas limitadas. Sendo assim, o que eu compartilho, aquilo que eu exponho, na verdade é uma parcela de uma verdade maior que passa pelos meus filtros e aí chega até vocês. E o que são esses filtros? São minhas crenças que eu adquiri, que eu estou trazendo. Então, a verdade de Kaliel Conrado é um fragmento de uma verdade maior, de acordo com o padrão frequencial e de crenças que eu tenho. A verdade do outro é a verdade que ele tem, de acordo com a frequência que ele vibra e os padrões que ele consegue captar de acordo com o padrão de crenças que ele tem. Então, cada um tem um nível de verdade. Só que existem níveis de verdade menores e níveis de verdade maiores. Existem níveis da verdade que são limitadas e convencionadas ou condicionadas à experiência dual, e existem níveis de verdade que são acima ou além dessa dualidade. Mas todas estão, de alguma forma, refletindo um fragmento da verdade. Cada pessoa acessa camadas diferentes da realidade conforme sua expansão de consciência. Essa frase é de Dolores Cannon, que é uma hipnoterapeuta. A partir dessa ideia, é importante compreender um ponto central para a gente seguir nessa palestra de hoje. Toda verdade manifestada é parcial. Fixem bem isso. Toda verdade que chega ao nosso conhecimento, seja através de Kaliel, através de um canalizador, através de um espiritualista, é uma verdade parcial. Aquilo que você percebe como verdade, na prática, é o que está mais alinhado com a sua vibração e com o seu nível de consciência no momento. O nível de consciência que vocês têm hoje é muito diferente do nível de consciência que vocês tinham, por exemplo, há 10, 20 ou 30 anos atrás. Não é verdade? A maioria das pessoas que aqui estão, acredito eu, que vieram da fé cristã, ou seja, passaram pela igreja, foram batizados, aprenderam um catecismo, rezaram o Pai Nosso, Ave Maria, rezaram para Santo, Semana Santa, nada, tudo aquilo ali. Com o passar do tempo, com um anseio interno, vocês foram procurar outras fontes de conhecimento e foram se remodelando, se refazendo e expandindo sua consciência. O que é essa expansão de consciência? Essa expansão de consciência é, na verdade, eu sair de um estado X para um estado Y, de um ponto A para um ponto B, depois para um ponto C. Nessa expansão de consciência, eu estou mudando, eu vou adquirir um certo conhecimento, mas eu vou mudando a minha frequência. Quando eu mudo a minha frequência, eu também mudo o nível de expansão da minha consciência. Quanto mais eu aumento a minha frequência,
quanto mais eu subo para, simbolicamente falando, para uma banda frequencial, eu também estou expandindo a minha consciência. Mas isso não quer dizer que aquilo que eu aprendi no ponto A é errado e o que eu aprendi no ponto B agora é o certo. Não. Não existe o certo nem errado. Existem níveis distintos de experiência, níveis distintos de conhecimento e, obviamente, de expansão de consciência. Hoje, as pessoas estão tendo mais acesso a certas verdades do mundo espiritual, sobre a origem do universo, quem são os criadores, frequência, consciência, crenças limitantes, blá, 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 blá. Hoje nós estamos tendo mais acesso com a expansão da tecnologia, com a globalização. Hoje praticamente as pessoas têm um computador na mão, que é o celular, podendo acessar vídeos, artigos, enfim. Hoje nós temos condições, se soubermos selecionar, de adquirir conhecimento que vai ajudar a expandir nossa consciência. Muito mais do que há 40 anos atrás, ou há 50, 60 anos atrás, né, há 100 anos atrás, né, vocês possam perceber que há pouco tempo, não muito distante, a mulher não podia ir para a escola, a mulher nem poderia pensar, por exemplo, em ir para a universidade, não podia nem votar. A mulher era para estar em casa, cuidando da casa e procriando. Há pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, o negro era tido como uma raça inferior, suja, pecaminosa, e era tratada como bicho, quando foi roubado da África e colocado como escravo aqui no Brasil. Ou seja, há alguns séculos atrás, a igreja deduzia, e alguns cientistas, que o centro do universo era o planeta Terra, e nós sabemos hoje que não é. Ou seja, perceba que lá atrás, em algum momento, nós adquirimos um certo nível de consciência de acordo com a época e suas influências e de acordo com o conhecimento que estava disponível naquele momento. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo novos conhecimentos, enxergando novas verdades, novas realidades, e com isso a nossa consciência tende a expandir, tende a acessar outros níveis de realidade. Como, por exemplo, as pessoas experimentam, por exemplo, a escassez na sua vida. Ou seja, elas estão frequenciando na vibração da escassez. E o que elas têm internamente, as suas crenças, são de escassez. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Concordam? Quando ela adquire conhecimento que vai ajudar a expandir sua consciência. Então, a expansão de consciência e a mudança frequencial, a mudança de faixa de realidade caminham juntas e uma praticamente depende uma da outra. E não se esqueçam nunca mais disso. Toda verdade é parcial. Com isso, está na hora da gente parar de idolatrar, bajular e endeusar pessoas e supostos seres. Ah, não, eu estou recebendo uma mensagem de uma raça, não sei de onde. Aí a verdade, não, ali é só uma parcela. É só uma faísca de uma verdade muito maior. E essa verdade maior, ou essa espiritualidade maior, infelizmente, devido ao nível de densidade e de limitações e aprisionamento que existe aqui, a gente não consegue ter acesso. A espiritualidade maior, e aqui hoje eu vou tratar de espiritualidade maior, ou seja, aquela espiritualidade que transcende o tempo e o espaço e que está acima desse jogo de conflitos de dualidade. Então, a espiritualidade maior, aquilo que está além do que conseguimos compreender totalmente, é sempre filtrada pelos padrões de crenças que você carrega. Então, assim, como eu vou reagir, como eu vou ser, como eu vou me compreender, como será a minha vida e como eu irei interpretar a minha vida, está diretamente ligado pelos meus filtros, que são as crenças. A crença de um católico é X, a crença de um evangélico é Y,
A crença de um budista é Z. A crença de um shintoísta é W. A crença de um ateu é outro. Então, cada um tem uma crença. E essa verdade maior, ou essa espiritualidade maior, ela é filtrada, ela é reduzida de acordo com as crenças que eu acredito. Se eu acredito que existe um céu e um inferno, então todo o meu condicionamento de ser vai se resumir, vai se enquadrar nessa crença. É verdade absoluta que existe um céu e um inferno? Não. Isso é uma interpretação de acordo com as crenças que eu adquiri na minha fé católica, na minha fé evangélica, enfim. Os budistas acreditam que existe algo além dos 6 reinos de Sansara, além dos reinos infernais, do reino dos deuses. Existe uma dimensão que não é mais presa ou limitada a esses conflitos de impermanência. É uma crença. É a verdade absoluta, o nirvana ou paranirvana? Não. É uma faísca de uma verdade interpretada e condicionada com aquele padrão de crenças. Só que existe crenças e existe padrões de comportamento que nos oferecem uma expansão maior de consciência. Mesmo assim, ainda é verdades parciais, verdades condicionadas. Aquilo que Buda falou, eu vou trazer como verdade absoluta? Não, é uma verdade parcial, por mais libertador que sejam os ensinamentos do Buda histórico, do Buda Shakyamuni. Mas isso não quer dizer que aquilo que o Cristo falou também nos leve a um entendimento diferenciado ou similar ao Buda, só que é um nível parcial da verdade. Imagine o seguinte, aí é onde as pessoas param. O que o Buda ensinou estava condicionado a 2.500 anos atrás. Nós compreendemos que há 2.500 anos atrás, o padrão de verbo, o padrão de interpretação é diferente, o padrão de crença cultural, histórica, as pessoas não tinham acesso à tecnologia, ou seja, a mentalidade de 2.500 anos atrás era uma e a de hoje é outra. Por mais que sejam parecidas, mas eram níveis diferentes. Aquilo que Jesus falou foi para a compreensão daquele povo de 2.000, 2.100, 2.200 anos atrás. Você acha que se Jesus Cristo falasse sobre, por exemplo, física quântica, sobre tecnologia, sobre nanotecnologia, sobre verdades cósmicas, sobre supostas raças além do planeta Terra, vocês acham que aquela mentalidade do povo iria compreender aquilo? Não. Então, aquilo que Jesus Cristo falou foi uma verdade adaptada para as consciências da época. Se Jesus Cristo viesse hoje, vocês acham, e aí é um ledo engano achar que ele ia repetir a mesma coisa daquele tempo? Não. Então, se Jesus Cristo chegasse aqui agora, ele traria informações complementares de um outro nível de uma verdade, porque nós estamos mais abertos ou mais receptivos, ou temos um entendimento maior para compreender outros níveis. Assim acontece com Buda, com São Francisco, e com outros, e com outros, e com outros. É aí onde a grande maioria das religiões e seitas travam, porque elas querem viver como se estivesse no tempo atrás, medieval. A consciência de, mas não pode usurpar, prostituir os ensinamentos sagrados. Foi sagrado para aquela época. Foi relevante para a linguagem e compreensão e nível mental e psicológico daquele povo. Hoje é diferente. É aí que tem um grande entrave na história toda. Porque não consegue se repaginar, não é perder a sua essência, mas é repaginar para um nível de compreensão. Vocês acham que se Jesus Cristo chegasse hoje, ele ia andar descalço, com aquela sandália de couro, com aquela roupa, aquele saiote? Obviamente que não, o cabelão grande, não sei o quê, ia dar pão e peixe para as pessoas. Ou seja, as pessoas pararam num tempo e não conseguem expandir a consciência.
acha que vai pegar tudo que existe hoje e reduzir devolver a 3.000 a 2.500 anos atrás. Não tem nesse sentido hoje. Vocês acham que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ou Buda, não falaria sobre remédios, sobre computadores, a era digital, satélites, energia cósmica? Claro. Não, não, ele vai falar sobre peixe, vai reunir todo mundo no meio da rua, vai distribuir peixe e vinho e pão. Sinceramente. Enfim, então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa espiritualidade maior, ela se manifesta de acordo com os filtros que eu tenho, de acordo com as crenças que eu tenho. Ou seja, é resumido ao recorte que eu dou da realidade. Em suma, eu só consigo entender e interpretar algo de acordo com o recorte que eu faço da vida. Só que o meu recorte da vida não é, não foi e nunca será a verdade nua e crua. Ah, não, eu entendo que isso é dessa forma, então todo mundo tem que aceitar só porque eu acredito nisso. Ah, eu não acredito em seres extraterrestres, então todo mundo tem que acreditar que isso não existe. Não, é o recorte da sua realidade de acordo com o padrão cognitivo que você tem e com os padrões de crença que você adquiriu. Fato. Ou seja, suas crenças funcionam como os filtros. É como se você fosse captar os raios do sol e fosse colocando várias lentes, cada uma mais escura do que a outra. Então, a primeira lente vai captar um pouco mais de sol. Quando chegar na 10ª lente mais escura, você não vai mais ver com tanta nitidez os raios do sol. Então, essas crenças são como filtros que filtram, que limitam, que reduzem a verdade que vem de um nível maior. Esses filtros ou crenças selecionam, direcionam e interpretam e limitam as informações e a interpretação que eu vou dar da vida, inclusive da própria espiritualidade. E tudo isso vai fazer o quê? Vai moldar a forma como eu vejo o mundo, a percepção da minha realidade. Então, a vida que vocês têm, aquilo que vocês experimentam, de bom ou de ruim, nesse entendimento linear, é moldado, é determinado, é manifestado justamente com esses padrões, esses filtros que vocês adquiriram. Por isso, não acessamos a realidade como ela é, em sua totalidade, mas sim recortes da realidade, condicionados pela nossa perspectiva atual. Ou seja, o que cada um está trazendo é um recorte, é um pedaço, é um fragmento de uma realidade maior. Sendo assim, eu não posso bater no peito e dizer que sou detentor da verdade. Ninguém, nem padre, nem pastor, nem monge budista, nem nada, nenhum pode bater no peito e dizer que é uma verdade. Você é detentor e eu sei o que é a verdade. Eu não posso dizer que o Dharmapada, que é um livro escrito pelos discípulos de Buda, é a verdade absoluta. Não, é uma parcela da verdade moldada e condicionada aos padrões de crença e comportamento daquele povo. A Bíblia. A Bíblia é um recorte da interpretação daquela galera que teve, por exemplo, na época do Velho Testamento e do Novo Testamento. É tanto que, por exemplo, no Novo Testamento, segundo a interpretação de João, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Paulo, ou seja, o que você está lendo ali é a interpretação que eles tiveram de acordo com a crença que eles tinham e as influências culturais, históricas que eles tinham. Ah, quer dizer que o que eles escreveram era mentira? Não. Eles trouxeram apenas aquilo que a sua mente tinha condição de interpretar e trazer como verdade. Mas dizer que é a verdade absoluta, não é. De jeito nenhum. De ninguém.
inclusive dos terapeutas, canalizadores que ainda tem por aí, que a gente segue, e a verdade é única, tudo que ele está dizendo eu concordo, ele está... Não, é uma parcela, é uma parcela. À medida que você expande a sua mente, você amplia a sua capacidade de perceber, você passa a acessar níveis mais profundos da espiritualidade e se aproxima mais da sua própria essência. Quanto mais eu expando minha consciência, quanto mais eu me aprofundo nessa espiritualidade maior, mais eu vou ter acesso à minha verdadeira essência, ao meu verdadeiro eu, que não é esse personagemzinho que você se olha todo santo dia no espelho para escovar os dentes e pentear o cabelo. Ou seja, a expansão de consciência não é sobre ter mais respostas, mas sobre acessar novas camadas de compreensão. O que é que eu estou querendo falar com isso? Que a expansão de consciência não é fulano me trouxe uma resposta, o guia me trouxe uma resposta, o mentor me trouxe uma resposta, o ET me trouxe uma resposta, o anjo me trouxe uma resposta. Não se resume apenas a isso. Isso é a parcela mínima. Mas o quanto que eu posso acessar as novas camadas de compreensão. Eu compreendo o porquê disso. Eu não vou ficar naquele nível minúsculo de é certo ou errado, é do bem, é do mal, eu sou culpado, ela é inocente, eu sou inocente, ele é o culpado. Então, quando eu estou nesse nível, enxergando o nível apenas com esse nível menor, não é nem errado, nesse nível menor de consciência, de compreensão, eu não consigo acessar camadas maiores da realidade. E não vou conseguir me aproximar da minha verdadeira essência, de quem realmente eu sou. Então, o que é que eu quero dizer a mais com isso? Que não adianta você estar ouvindo revelações e mais revelações do mundo espiritual, canalização vindo lá da Conchinchina, dos fins da galáxia, se eu não consigo extrair o melhor disso e acessar as camadas de consciência, da minha consciência, camadas a mais da minha consciência. Senão, eu vou ter apenas conhecimento intelectual, informação. Informação ajuda e muito, mas não é apenas a informação que vai me fazer expandir minha consciência. Uma verdade pode ser útil em um determinado nível de consciência e limitante em outro nível mais expandido. Ou seja, eu posso ter uma compreensão X. Fulano pode ter a compreensão Y. Entende? Então, pode ter um nível de verdade mais condicionado e o outro pode ter um nível de verdade mais expandido. Ou seja, não existe o conhecimento errado e o conhecimento verdadeiro. São níveis distintos da realidade. Ou seja, isso significa dizer que não está necessariamente errado. Apenas pode estar adequado a um determinado estágio de percepção. Isso é importante a gente compreender. Que não é a questão de ele está errado e eu estou certo. Ou eu estou certo e ele está errado. O que existe são níveis diferentes de entender, captar e interpretar uma verdade maior. Entende? Eu espero que não esteja saindo barulho do ventilador aqui. Vamos lá. Por exemplo, a ideia de bem e mal. Em um nível de consciência, essa divisão faz sentido e organiza a realidade. Como, por exemplo, a nossa sociedade, desde a era cristã, judaica para cá, judaica cristã, entende que existe o bem e o mal, noite e dia, trevas e luz, céu e inferno. Isso é um recorte
de uma verdade. Ajudou a organizar a sociedade, ajudou a trazer um norte para a sociedade, em algum momento pode ter ajudado a evitar excessos, caos e extinção, beleza. Mas não é a verdade absoluta. Já existe fulano ou um outro grupo que entende que nós somos um, que o bem e o mal são duas faces da moeda e compõem um todo. Que não existe. Existe Conrado, Clarice, Joana, Pedro, Bolsonaro, Lula, Trump, Jesus, Buda, Krishna, tal. É um entendimento que ajuda a moldar a realidade, mas não é uma verdade absoluta, é um recorte de uma verdade. Já existe o outro, ou um grupo que interpreta que não existe Caliel, Clarice, Buda, Krishna, Bolsonaro, não. Somos todos um só, multifacetados ou manifestados em várias formas. Isso já é um outro entendimento da verdade, talvez num nível de percepção mais expandido. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Não é que entender que o bem e mal é errado. É um nível menor de entendimento. Quando eu compreendo que, na verdade, não existe divisão e todos somos um, e todos estão interconectados, e existe uma interdependência do universo, já é um outro nível da realidade mais expandido. Isso não quer dizer que não exista outro nível maior, e outro nível maior, e outro nível muito maior. Só que eu só consigo manifestar e interpretar aquilo que eu tenho hoje, de acordo com o que eu aprendi, com o entendimento daquilo que eu desenvolvi em níveis cognitivos. Se existir uma raça alienígena mais antiga do que a gente, não tenho dúvida que eles têm um nível de compreensão muito diferente desses que acabei de trazer. O nosso é errado e o deles é certo? Não. São níveis diferentes. Já viram um calendoscópio? Então, assim, você vê vários, como se fosse individual, como se fossem separados, cada um pontinho, mas todos é uma coisa só. Nenhuma dessas visões estão erradas. Elas apenas refletem níveis diferentes de consciência. Vamos trazer para o nível da religião? A religião católica, o que ela prega, é errado? Não. Ela é um nível de uma verdade maior, condicionada, limitada, moldada para a crença que eles têm. A religião africana é do mal, é errada? Não. Eles estão manifestando um outro nível da realidade maior, da espiritualidade maior, de acordo com a crença que eles têm, a forma como eles vivem socialmente e culturalmente. Vamos lá para a Índia. Não, a Índia é a grande verdade, todas as outras religiões são erradas. Não. O que os indianos manifestam enquanto fé, enquanto religiosidade e espiritualidade, é uma parte de uma verdade maior que se manifestou e se moldou ao padrão de crenças que ele tem. Se você for lá para os indígenas, eles estão errados, é pagão, é do mal. Não. Eles estão apenas manifestando uma parcela da espiritualidade maior, moldada no padrão de crenças que eles têm. Magia negra, o demônio, o culto, é errado, é do mal. Não. Ali é uma parcela de uma verdade maior, limitada e condicionada àquele padrão de ritual e crença. Agora, entre ambos, pode existir aqueles que são mais condicionados e aqueles que oferecem um condicionamento mais expandido. É aí que está. Mas, isso aqui o meu é certo e o dele é errado? Não. O que existe são interpretações diferentes, pessoalmente e coletivamente, de uma verdade maior. Nós tendemos a buscar uma verdade absoluta, fixa.
definitiva. Ah, essa é a verdade absoluta. Esse é o único caminho para o céu. Você tem que seguir isso daqui. Não existe isso. E é a maior estupidez e ignorância no planeta Terra. E é onde gera as maiores confusões, as maiores guerras, conflitos, mortes e desigualdade. É aqueles que levantam a bandeira e dizem que a sua religião é a que salva, que o seu livro sagrado é o único que salva, que a sua visão é a única que salva, que a sua terapia espiritual é a única que cura e expande a consciência, que a minha mesa radiônica é a única que consegue resolver seus problemas. Quando vocês ouvirem isso, vocês estão ouvindo níveis de interpretação pessoal de uma verdade maior, que não são detentores de uma verdade. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Imagine que vocês são convidados, tem uma parede gigante na frente de vocês, com várias janelas enfileiradas uma ao lado do outro. Cada pessoa vai para uma janela. Cada uma vai enxergar uma parte da imagem que está lá fora. O que está na primeira janela vai ver uma coisa e o que está na centésima janela vai ver uma outra coisa. Nenhum deles vão conseguir enxergar a totalidade. Eles só estão enxergando um recorte de acordo com aquele nível que eles têm de visão. Sendo assim, digo e repito, não existe erro nem acerto, existe níveis de interpretação diferentes. Mas e se a verdade não for uma coisa única? E se ela tiver camadas, nuances e diferentes formas de ser compreendida, dependendo de quem observa? É o que eu acabei de citar. Talvez o caminho não seja encontrar uma única verdade, mas expandir a consciência para acessar perspectivas cada vez mais amplas. E se a evolução humana for, na verdade, uma transição de limitações para uma consciência expandida? Ou seja, o que a gente chama de evolução, eu vou evoluir, só porque eu sei um mantra, só porque eu tive acesso a algumas informações, só porque eu tenho um contato com a raça de anjos da 10ª milionésima dimensão, uma raça alienígena, porque eu estou canalizando Arcanjo Miguel, São Germano, não sei o que. Não, de jeito nenhum. A evolução é um processo gradativo de transição do que me limita para o ilimitado. Ou seja, do que me condiciona para o incondicionado. Ou seja, é uma transição do meu eu biológico, do meu ego, para o meu verdadeiro eu espiritual. É a transição de que existe divisão para a unicidade ou algo maior. Se tudo o que percebemos passa por filtros, crenças, experiências e nível de consciência, então surge uma pergunta inevitável. Quem é você antes desses filtros? Quem é você antes desse personagem biológico que você se olha todo dia no espelho? Que acha que é alegre, que acha que é feliz, que acha que é triste, que acha que é doente, que acha que é sortudo, que acha que não tem sorte. Você não é esse personagem. Você é uma manifestação densa, reduzida, resumida, condicionada de uma versão muito maior do que essa. Porque tudo aquilo que você chama de eu, suas opiniões, suas certezas, suas verdades, seus medos, seus infortúnios, suas conquistas, é, de alguma forma, condicionado, limitado. Esse eu biológico
esse personagem que recebeu um nome, um sobrenome do pai e da mãe, é um condicionado, é um eu transitório. Se ele é transitório, ele é ilusório. E o que é a ilusão? É tudo aquilo que não se segura como verdade única e absoluta. Ou seja, é aquilo que tem começo, meio e fim. Ilusão não é, eu tô tocando isso aqui, Caliel. Eu vejo que existe, mas não é esse o entendimento de ilusão. O entendimento de ilusão é tudo aquilo que não se sustenta eternamente. É aquilo que tem começo, meio e fim. Nós temos começo, nascimento e temos o fim, que é a morte. Então, eu não posso acreditar que essa forma humana, que esse ego, que esse eu, é a minha verdade. É quem eu realmente sou. Seja o que for que você enfrente, passe ou experimente, é apenas reverberações de um eu condicionado. Por que é que nós sofremos tanto? Porque nós acreditamos que nós somos esse personagem biológico composto por nervos, músculos, células, sangue e osso. Não é. Não é. Você é algo maior do que isso. Você é algo que nunca se manifestou na forma física. O seu eu verdadeiro, a fonte, seu eu superior, ou seu eu divino, ou eu espiritual, é um estado de consciência que não possui forma física, que não é nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, que não se alegra e também nunca sofre, está em um nível de consciência que talvez a nossa mente humana linear cartesiana não tenha como entender isso. É o que muitos estão por aí, espiritualistas, tentando, de acordo com o seu nível de crenças, nos mostrar o que supostamente seja isso. É esse eu espiritual. E a gente pode ir mais além, é a fonte de tudo que se auto-experimenta através de diversas formas, de centenas, milhares, bilhares e trilhares de manifestações, tanto no universo da antimatéria, como no universo que nós estamos, que é o universo da matéria. O eu que reage, o eu reativo, esse eu que julga, que condena, que acredita em determinadas verdades, é um eu moldado, é um eu condicionado, é um eu criado, montado pelo tempo, ou seja, pelas influências históricas do passado e experiências vividas, pelo espaço, ou seja, pelo ambiente em que ele está, pela cultura que ele prova e pelo contexto atual. Ou seja, a forma que nós temos hoje, histórica, das experiências cultural do Brasil, é diferente, por exemplo, da do Japão. Entende? Então, é pelas crenças que você foi construído. Você nasce, entre aspas, puro, inocente. Aí você vai aprender a falar aquilo que os seus pais aprenderam. Você vai aprender a linguagem. Você pode pegar qualquer criança, ela é moldada. Ela é moldada. Se você ensinar português, ela vai aprender português e vai começar a entender as coisas na língua portuguesa. Se você pegar a mesma criança e jogar na China, ela vai aprender as palavras do chinês e interpretar com a linguagem do chinês. E vice-versa para onde for. Então, ou seja, nós somos moldados, nós somos condicionados, nós somos aprisionados com os padrões que herdamos do pai, da mãe, avós, da escola, do meio social. Perceba que nós somos como papagaios, não existe originalidade. Todo o sistema da Matrix é para replicar o que eles querem que você seja, tenha e experimente. É um condicionamento.
para sustentar o sistema, trabalhar, estudar, ter uma profissão, pagar imposto, morrer de trabalhar, arranjar um casamento, se arriscar, seguir a roupa da moda, tudo é replicação. Ctrl+C, Ctrl+V. É uma camada de uma verdade. Cada universo, e agora eu lembrei da árvore da vida, das 10 sefirotes, ali são camadas que estão filtrando uma verdade maior, que está acima de Keter, que está acima de I am Sof, de Sof e Em. Existe a fonte de tudo que é fora da Matrix, que é fora de Sansara. Existem 3 níveis onde estão chamados celestiais, os filhos paradisíacos, e existe algo maior. E quem é que sabe se não existe algo muito maior ainda, só que a gente não consegue entender ou mensurar o que seja aquilo. São camadas de realidade. O nosso desafio, essa ascensão, essa expansão, é justamente expandir a nossa consciência para subir isso, alegoricamente falando, desse nível baixo para o nível superior. Se você não acessa a verdade absoluta, apenas recortes, se você não acessa a verdade absoluta, mais recortes, e se a sua percepção muda conforme sua consciência expande, então existe algo em você que observa essas mudanças, percebe essas camadas e continua existindo independentemente delas. Então, existe um outro nível seu, que nós chamamos de eu espiritual, ou eu divino, ou consciência do todo, que observa tudo isso e não reage. Que percebe todas essas camadas e não reage. E continua existindo independentemente delas. O seu eu espiritual, ele não sente na pele suas dores nem suas alegrias. Ele observa, ele cataloga e ele arquiva para, quem sabe, em um outro nível, conseguir decodificar aquilo para que no nível dele ele consiga entender isso. E parece que esse é o grande desafio da Matrix. Esses seres que estão fora dela, eles não tomam diretamente partido nas suas agonias, quando você está doente, quando você está sofrendo, quando você está passando alguma necessidade. Por que é que não age? Porque, na verdade, eles veem tudo isso, mas eles não têm, eu vou usar uma linguagem aqui humana, só para a gente entender, eles não têm capacidade cognitiva para interpretar as experiências que são peculiares à nossa experiência humana. Eles não sentem dor como nós sentimos. Eles não sentem êxtase e prazer como nós sentimos. Eles não sabem o que é passar um aperto financeiro. Eles não sabem o que é a dor de perder uma pessoa. Eles observam. O eu espiritual, o seu verdadeiro eu, é um ser neutro, de grande capacidade espiritual, porém, de capacidade, por ter uma capacidade cognitiva muito maior, mas muito maior do que a nossa, eles não conseguem interpretar isso que a gente está passando aqui embaixo. Porque para eles é a novidade, é algo que eles nem sabiam que isso existia. Então, o que é que eles fazem? Eles usam da gente para observar, para tentar entender, catalogar o que pode fazer para, em algum momento, no nível deles, na dimensão deles, na faixa de realidade deles, eles poderem sacar, eureka, então a dor é isso, então o amor deles é isso, então passar por um aperto financeiro, eles sentem isso, é outro nível de compreensão.
Só que nem todo mundo consegue entender isso. E acha que esses seres altamente evoluídos espiritualmente, eles são iguais a gente. Sentem igual a gente. Tem gente que acha que o arcanjo Miguel vai vir aqui, passar a mão na cabeça, botar no colo. Não existe isso. Só sabe o que é a experiência humana esses seres que se manifestam aqui embaixo. E passam por tudo que a gente passou. Mas tem seres espirituais que nunca manifestaram avatares biológicos aqui. É por isso que dizem, isso é uma parte de uma verdade, que tem muitos seres que brigam para reencarnar, por exemplo, aqui na Terra, para entender essa experiência. Enquanto muitos estão querendo cair fora daqui, porque não suporta mais essa loucura, esse inferno, esse hospício a céu aberto, né? Tem uns querendo vir para cá, porque no nível de compreensão maior, é uma escola de aprendizagem muito importante, muito relevante. Então, quando eu busco me conectar, aliás, você nunca se desconectou do seu eu espiritual, mas quando você busca tomar consciência que essa conexão existe, e muitas vezes a gente usa o termo me reconectar com o meu espiritual, você vai ter o grande desafio de, aos poucos, ir passando, se bem que existem vários níveis do eu espiritual também, são camadas. Quanto mais expandido, mais dificuldade ele tem de entender o que você passa e quem é você. É como se você, eu vou dar um exemplo bem rudimentar para a gente conseguir entender melhor isso. Imagine que você, por exemplo, lá em Júpiter, nós sabemos que o corpo humano não tem a menor condição de ir em Júpiter. Não tem. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou criar um robô, eu vou criar um avatar, um robô, uma inteligência sintética, que consiga se adaptar ao estado gasoso de Júpiter e possa ir lá e experimentar e saber o que tem lá. Ou seja, aquele robô, aquela máquina, adaptada para a atmosfera de lá, para o clima de lá, para a gravidade de lá, vai estar lá vendo, observando, catalogando que tipo de gás, se tem uma coisa matéria. Ou seja, mas no fundo, eu que mandei o robô para lá, eu não vou sentir na pele o que ele está passando lá. Eu vou ter uma noção de alguma coisa de acordo com as informações que ele vai colher. Mas dizer que o frio, o calor, a pressão, eu vou estar, não vou estar sentindo diretamente. Ele vai estar catalogando informação e dados e repassando para mim aqui, para ver se eu consigo interpretar isso. A mesma coisa é do eu espiritual com vocês. Ficou mais claro? Quanto mais você expande sua consciência, menos você se identifica com os filtros e mais você se aproxima desse eu espiritual que observa, ou da fonte de tudo que é. Esse eu verdadeiro não depende de uma única verdade, não está preso a uma única perspectiva e não se limita a um momento específico. Ele não é definido pelo tempo nem pelo espaço, porque ele é justamente aquilo que percebe o tempo e o espaço como é de verdade. Ou seja, não existe. Dizem que o eu espiritual, ou a fonte de tudo que é, consegue enxergar todos os seus avatares como se fosse uma única linha de tempo. Para a gente que está reduzido a essa experiência, nós achamos que existe um eu do presente, que vai existir um eu do futuro, que existe um eu do passado. Para a nossa mente cartesiana é assim. Mas para o eu espiritual é como se ele conseguisse ver, enxergar, catalogar e captar todas as experiências em uma única linha de tempo.
Portanto, para ele não existe tempo e nem espaço. Então, dentro dessa lógica, as verdades mudam. As percepções se expandem, as crenças se transformam. Ou seja, e aí vem aquele entendimento do budismo. A única certeza aqui é o amor, a única certeza aqui é a luz. Não, a única lei certa aqui dentro de Sansara e da Matrix é: tudo é impermanente. Sendo assim, as verdades que andam propagando por aí, como verdades únicas, revelações divinas, a única verdade, a única salvação, são conceitos impermanentes. Será que daqui 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, esses conceitos serão os mesmos? É muito pouco provável. É muito pouco provável. Mas aquilo que percebe tudo isso permanece, que é a fonte verdadeira ou o seu eu espiritual. E é nessa permanência que você pode reconhecer sua verdadeira essência. Eu não sou esse eu com verdades. Eu não sou esse eu com percepções e crenças. Eu sou algo acima disso, maior do que isso. É como essa imagem de fundo. É um ser que detém um conhecimento cósmico com várias figurinhas, personagens, que ele consegue enxergar tudo simultaneamente. Ou seja, nenhum desses quadradozinhos com figuras é ele. Ele é esse ser que está aqui. Mas ele está conectado a todas essas experiências e cataloga todas elas. Se tudo que acredito, se tudo o que eu acredito pode mudar, então talvez eu não seja aquilo que eu acredito ser. Talvez eu seja aquele que observa todas as mudanças. Bashar, que é uma entidade alienígena canalizada por Dario Anka, lá nos States of America, ele diz o seguinte: a vida, inclusive mandei para vocês no grupo, a vida é uma ilusão. E você está numa sala vazia, falando sozinho, consigo mesmo, através da matéria e energia. Eu achei muito legal essa alegoria. Imagine você sozinho numa sala, conversando com você mesmo, experimentando você mesmo em várias versões. Aqui na Terra, em Júpiter, em Sírios, Arcturus, Sol Central, universo da antimatéria. Tudo é você que está criando ali. Existe um eu verdadeiro que cria todos os eus fantasiosos, ilusórios e temporários e se comunica com todos eles. Não tem ninguém. Não tem Caliel e Fabi e Clarice e Joana e Arturiano e não. Na verdade é uma consciência conversando consigo mesmo, usando da energia, da força mental, da energia e da matéria. Existe uma consciência verdadeira que se manifesta em várias outras na matéria e na energia. A sala vazia, nessa alegoria colocada de Bashar, ela pode ser entendida como a seguinte metáfora: é o campo de consciência, é o espaço onde toda experiência acontece, é o lugar, entre aspas, onde percepção e significado surgem. Essa sala é o que é um campo de experiência. Eu vou tentar eu vou trazer uma explicação bem simplória para a gente conseguir entender melhor. O campo de experiência é como se você criasse uma bolha e dentro dessa bolha você cria a sua experiência. Você, que está me ouvindo agora, você tem um campo de experiência. Esse campo de experiência é como se fosse uma bolha ao seu redor que carrega a informação do que você gosta, do que você é, do que você acredita, do que você quer ter, do que você não vai ter, dos seus medos, inseguranças. É um campo
Um campo de consciência é uma bolha que está lá com informações. Então, quanto mais eu me liberto das limitações, mais esse campo de consciência vai se expandindo e menos matéria eu vou ser, e menos limitado eu vou ser, e menos biológico eu vou ser. É o lugar onde eu estou tendo experiências. É como essa imagem de fundo. Tem um carinha aqui no quadradozinho, existem vários outros quadrados ao redor, como se fossem circuitos de realidade. Isso aqui é um campo de consciência, é um campo de experiência. Então, tudo que você vive dentro dessa experiência, não só no sentido físico, astral e espiritual, é cheio de sentidos, funciona com o significado que você quer dar, com a interpretação que você tem. E são interpretações diversas. Compreendem isso? Então, você está vivendo num campo de experiência. O seu eu espiritual, ele criou, digamos assim, uma bolha, um campo de experiência, um campo de consciência. E dentro desse campo de experiência, ele está tendo vários outros eus que estão tendo experiências individuais com interpretações individuais, tanto no campo físico, biológico, como no campo astral, espiritual e outros níveis de realidade. Cada um com a compreensão, cada um com filtros. A ilusão diminui conforme a consciência se expande. Num sentido mais expandido, a Matrix e Sansara diminui ou cessa conforme sua consciência se expande. Não é porque o mundo aqui fora muda, não é porque o mundo tem que mudar, mas é porque a forma de perceber o mundo que tem que mudar. Ou seja, é dentro de mim que eu preciso mudar a interpretação que eu estou dando do mundo. Se eu acho que o mundo é ruim, que o mundo é isso e aquilo, tal, não é porque o mundo é isso, é porque minhas crenças me forçam a ter uma interpretação disso. Então, quando eu mudo dentro, eu mudo fora. É uma cantiga de grilo já isso. Se eu experimento, por exemplo, infortúnios, escassez aqui fora, é porque dentro de mim, meus filtros me colocam como realidade isso. Eu interpreto, os meus filtros estão me fazendo ter interpretações, não é nem erradas, mas interpretações limitadas, parciais demais. A financeira, por exemplo. Por que é que fulano passa por uma escassez financeira? Porque dentro dela existe um padrão de crenças que molda a interpretação que ela tem sobre prosperidade e isso se manifesta fora. Ah, não, mas eu tenho que mudar o mundo aqui fora. Eu tenho que transformar aqui fora. Você vai perder tempo como a humanidade vem perdendo tempo até hoje. Porque a mudança parte da raiz, e a raiz é dentro de você. Se o mundo é ruim, é porque dentro de mim eu estou interpretando isso. É a minha interpretação. E a minha interpretação, ela é criada pelo padrão de crenças que eu tenho dentro de mim, que eu adquiri na minha família, na escola, no meio social, no meio cultural, econômico do meu país. Entende? Por exemplo, quando eu falei a palestra sobre ancestrais, então assim, hoje eu estou repetindo o padrão dos meus ancestrais. Eu interpreto muita coisa em lentes menores porque os meus antepassados lá atrás fizeram a mesma coisa. E se eu consigo perceber isso e mudar essas lentes, eu não vou estar apenas mudando a minha realidade, ou curando a minha realidade. Eu vou estar fazendo por mim e por todos que vieram antes de mim e vou contribuir melhor para os que virão depois de mim. Tudo está interconectado. Fato.
Evoluir não é sair da sala, é perceber que você está interpretando o que acontece nela. E mais, perceber que você não é apenas o conteúdo da experiência, mas aquilo que observa e dá sentido à experiência. Se tudo passa por filtros, crenças, então a experiência da realidade é, em certa medida, uma construção interna sendo vivida externamente. É o que eu acabei de falar. O que eu construo internamente, na minha mente, ela toma vida externamente. É por isso que tem muitas pessoas que até externamente conseguem melhorar a sua vida, mas não sustenta a mudança. Aí volta a estaca zero de novo. Por quê? Porque internamente ela é sustentada por crenças que a impedem de dar um passo à frente. E é o que mais a gente vê isso é na religião. A minha é verdade, aqui é não, não admito, não, está errado. Não vai para frente. E aí você se coliga a uma egrégora física, se coliga a uma egrégora espiritual com aquilo, e aí você está determinando que a sua próxima existência vai estar ligada a essa mesma egrégora. Aquela mesma religião, aquela mesma ceia. Aí você fica repetindo, nasce, morre, repetindo a mesma bolha, porque você se fechou dentro de uma bolha. E é o que acontece, por exemplo, com vocês que estão assistindo. Vocês estão repetindo padrões em centenas ou milhares de vidas. Quando se diz que a vida é uma ilusão, não significa que ela não existe. Significa que ela é interpretada. E quando se diz que você está falando consigo mesmo, é porque toda a experiência passa por você. É compreendida por você e ganha sentido dentro de você. Então, talvez a questão não seja o que é real, mas a partir de que nível de minha consciência eu estou percebendo esse real, o que é real. Então, talvez a evolução não seja mudar o mundo lá fora, mas expandir a forma como você percebe o que está acontecendo dentro de você. Se a realidade é filtrada por mim, então, ao expandir minha consciência, eu não mudo apenas o que vejo, eu mudo o próprio significado do que é real para mim. Sendo assim, o eu espiritual é a consciência que observa pensamentos, emoções e experiências. Eu falei que observa, não é o que sente, não. Aquilo que existe antes das crenças e dos condicionamentos. O eu espiritual é uma dimensão de identidade que não depende de passado, presente, futuro, papéis sociais e validação externa. Enquanto o eu biológico é construído com história, traumas, opiniões, influências culturais, o eu espiritual é entendido como o ponto de percepção constante, portanto, imutável e inviolável e incontaminável. Não é o que você vive, é o que você interpreta viver. O eu espiritual seria aquilo que não está preso a esses filtros, mas que observa a todos eles. O eu biológico que sofre, que reage, que morre, que adoece, que ama, que odeia, interpreta, é construído ao longo das vidas. Mas existe algo em você que percebe tudo isso acontecendo. E quanto mais você se identifica, se conecta com esse observador, menos você fica preso às limitações,
das suas próprias interpretações aqui embaixo. Essa foi a nossa palestra de hoje, como suas crenças limitam a realidade que você percebe. Entenda por que você não acessa a verdade absoluta, apenas versões dela. Repito, sou Caliel Conrado, me siga no Instagram, @Caliel_holístico, ou então aqui no YouTube, Caliel Conrado, orientador holístico. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de deixar um joinha aqui no vídeo. Se quiserem fazer um comentário, façam. Indique esse vídeo para alguém que você sinta que precisa ouvir essas parciais de uma verdade absoluta. As meninas que estão no grupo, por favor, permaneçam.